Olá, seja muito bem-vinda à nossa live sobre exercícios na gestação e pós-gestação. Hoje eu vou ter uma convidada especial para falar junto com vocês aqui um pouquinho. Nós vamos bater um bate-papo sobre exercícios durante a gestação, pós-gestação, tipos de exercícios, mitos que rondam sobre gestação e exercícios também. Caso vocês tenham dúvidas que não forem respondidas durante a live, vocês podem estar comentando, tá? Deixando nos comentários que depois eu estarei fazendo um videozinho e respondendo todas as perguntas de vocês que vierem a ter. Se você conhece alguma gestante ou alguém que teve filho por um curto espaço de tempo, até uns 2 anos, tá? Você pode estar encaminhando também essa live para ela, porque informação nunca é demais. Durante a live, tá? Tem um símbolozinho de pergunta aqui no canto. Esse símbolozinho de pergunta, você clica nele e faz a pergunta pra gente, tá? Porque aí não se perde no meio dos comentários, fica melhor assim, tá bom? Então, a gente consegue ter uma dinâmica maior se você fazer as perguntas aqui na caixinha de perguntas. Nossa convidada de hoje é a Sabrina. Bom, enquanto a Sabrina não aparece pra gente começar, eu vou começar falando pra vocês sobre, né? Bom, gente, muita gente questiona, porque assim, gravidez não é doença. E tem algumas pessoas que têm medo, né? Quando engravidam, sobre fazer exercícios e tudo mais. Primeiro ponto é o seguinte: se você já faz exercícios antes de engravidar, tem muita probabilidade que você vai poder continuar fazendo os exercícios sem problema nenhum. Mas se acontecer algum imprevisto, como descolamento de placenta, que não tem como prever, né? Se acontecer descolamento de placenta, você não vai poder fazer exercícios, né? Mas bem no geral, tudo bem? Bom dia! No geral, se você já se exercita, é muito mais fácil você continuar se exercitando durante a gestação. Se você não faz exercício nenhuma atividade física e engravida, você precisa esperar um tempinho por segurança junto ao médico. Normalmente o tempo que eles dão, eles pedem 3 meses, tá? Para fixação, para a gestação não ter problema de descolamento antes e tudo mais, porque você não está acostumada a fazer exercício. Eles pedem um tempinho de 3 meses e aí você começa a fazer as atividades físicas de acordo com o seu condicionamento físico, de acordo com a sua experiência de atividade, tá? É claro que você vai optar por atividades de preferência prazerosas, mas gestante pode fazer natação, pode fazer musculação, pode fazer pilates, pode fazer muitas atividades. O único detalhe que a gente sempre pede é para a gestante não fazer atividades que façam muito impacto, como saltos, pulos, né? Por exemplo, aula de jump. Aula de jump na academia não é uma boa ideia, tá? Porque o jump fica pulando, você vai ter um descolamento de placenta, é perigoso você fazer um aborto, né? Então, sem aula de jump. Algumas aulas de dança que pulam muito também não é indicado. Aulas de dança que você fizer, fazer aulas de dança que são um pouco mais calmas no sentido de pular, tá? Então dá pra fazer aula de dança? Dá pra fazer aula de dança, desde que não seja pulando o tempo inteiro. Por exemplo, atividades em circuitos funcionais. Os circuitos funcionais, você tem que cuidar também com a parte do pular. Pular corda, fazer o burpee. Não sei se vocês conhecem o burpee. Para quem faz funcional ou até o mesmo CrossFit conhece o burpee. Ele é um exercício de pular. Então, sem esse tipo de exercício. Eu tenho alunas que durante a gestação fizeram aula de boxe também, tá? E foi super tranquila a gestação, que fizeram musculação, que fizeram funcional, que fizeram natação. Então,
depende muito do seu condicionamento físico, do que você gosta de fazer e que não seja perigoso para você e para seu bebê, tá? Então, tem sim que fazer atividade física é saudável, é super necessário fazer atividade física, independente se você está gestante ou não. Porém, tem sempre esses detalhes que são muito importantes. Se já pratica atividade física, se nunca praticou na vida, tá? Temos sempre que levar em consideração todo o seu histórico. E a gestação, quando você se exercita, você tem uma preparação muito maior, independente da forma de parto que você escolha. Se vai ser parto normal, se vai ser cesárea, tudo isso vai influenciar. O seu resultado de você ter um pós-parto mais saudável, mais ativo, com menos dores, se sentir menos cansada, ele vai sim ser determinado pelo seu condicionamento físico, pelo quanto você se preparou para ser mãe. Porque você vai ter uma maratona durante a sua vida inicial de mãe, noites sem dormir, né? Tendo que pegar o bebê por muitas horas, o braço vai cansar, as costas vão doer, você vai estar exausta. E quando você, é como se você fosse um atleta e precisasse se preparar para uma maratona. Então, se você tiver uma preparação física, fazer a alimentação correta, fazer os exercícios, você vai ter uma preparação muito maior para o pós-parto, para você passar por um pós-parto muito mais brando, com menos dores e se sentindo mais disposta para estar ali para o seu bebê, né? É interessante você ter essa preparação com profissionais qualificados, tá? Nunca faça uma preparação sem você ter o profissional adequado. Se você fizer um exercício que não seja recomendado, você pode provocar um aborto, assim como outras complicações, uma lesão, lesionar joelho, lesionar cotovelos, lesionar outras partes do seu corpo, que são muito importantes também. Hoje, eu posso dizer que eu já atendi algumas gestantes e que todas foram muito tranquilas na gestação e que o pós-parto foi tranquilo e que logo que elas tiveram liberação, elas já estavam doidas para voltar aos exercícios. Quanto aos exercícios durante a gestação, existem algumas adaptações de acordo com o trimestre da gestação. Então, nós contamos a cada trimestre. Então, os primeiros 3 meses existem alguns tipos de exercícios, dos 3 aos 6 outros tipos e dos 6 aos 9 outros tipos, tá? Então, as adaptações, por exemplo, são por causa da marcha anserina. Essa marcha anserina, ela vai fazer o quê? Com que seus pés rotacionem para fora, que você ande com os pezinhos abertos. Essa adaptação é do seu corpo, do seu quadril, para poder encaixar o bebê. Durante a gestação, nós soltamos muitos hormônios que relaxam e que deixam o nosso corpo mais flexível para poder fazer essas modificações, seus órgãos se movimentarem sem muita dificuldade, seu quadril abrir, todas as suas articulações se adaptarem ao período gestacional. Então, por exemplo, agachamento. No começo da gestação, o agachamento, agachar com a perna normal para frente, não te gera incômodo nenhum. Ele é um agachamento que não vai te trazer nenhum incômodo, você vai conseguir fazer o agachamento. Depois, ali do 3º mês, começa, né, a barriguinha crescer, você vai ter que fazer algumas adaptações. Por exemplo, a posição do pé. Um agachamento convencional vira um agachamento sumô. Então, com o tempo, você vira agachamento sumô. Vai ter que virar o pé para fora para poder estar fazendo o agachamento, certo? Então, esse agachamento sumô é com a pontinha para fora, para você fazer o encaixe certinho. O bebê fica encaixadinho no meio da perna e você faz o agachamento tranquilo. Sobre o abdominal, por exemplo. Os abdominais, se você fazer abdominal, você já fazia antes e vai continuar fazendo abdominal prancha, abdominais isométricos ou de movimento, até o 3º mês
é muito tranquilo, tá? Até porque você tem que também fortalecer a parede abdominal. Mas aos terceiro mês a gente não indica, porque você não vai ter mais movimentação e tudo mais. Esses dias me questionaram sobre a diástase durante a gestação. Se você tem como fazer exercícios ou alguma coisa que você possa evitar a diástase. Gente, não tem como evitar a diástase, tá? Então, a diástase, ela é um processo natural do nosso corpo. Imagina comigo, sua barriga ali tem vários músculos. Os mais conhecidos são os retos abdominais, aqueles gominhos estéticos que a gente vê nas pessoas quando tem o abdômen bem gomado. Se você vê de um lado o reto abdominal e do outro os outros gominhos, certo? Então, durante a gestação, eles estão unidos, né, antes da gestação, e aí eles criam espaço. Eles vão abrindo naturalmente junto com o crescimento do seu bebê para poder dar espaço para ele, ter espaço para ele se movimentar. Então é uma forma natural do nosso corpo se adaptar ao que está acontecendo com ele naquele momento. Então no momento ele precisa de espaço para o bebê, então para ele dar espaço ele abre. E aí o que conecta os nossos abdominais é a linha alba. Essa linha alba é como se fosse um tecidinho branco fininho, mas que é muito elástico, e aí ele começa a abrir. Ele não fica desconectado total, ele tem uma conexão pela linha alba, mas essa linha alba abre, estica, os músculos ficam distantes. E aí, pós-gestação, essa linha alba retorna. Nem todas as mulheres conseguem retornar pós-gestação sem ajuda. Então, assim, 60% das mulheres continuam com diástase pós-parto e precisam de ajuda de profissionais como eu, habilitados nessa área, para poder fazer com que essa linha alba, que ficou molinha, ganhe um pouquinho mais de tônus. Então, durante a gestação, não tem como prevenir diástase. Os exercícios que você vai estar fazendo são exercícios que vão estar ajudando o seu corpo a ficar mais forte para conseguir passar bem a gestação e o pós-parto, tá? Tem essa diferença. Então, quando alguém fala pra você assim, eu vou fazer exercício para prevenir diástase durante a gestação, você já fica consciente que não tem, tá? Durante a gestação, não tem como prevenir algo que é natural do nosso corpo. Ele é super tranquilo. Quando é uma gestação gemelar, de gêmeos, é claro que o seu corpo vai abrir um tanto a mais. Então, imagina, né? Abrir um pouquinho ali, que gerou uma diástase para um, imagina para 2 bebês. Então, para 2 bebês, você vai ter uma abertura um pouco maior. A chance de você ficar com diástase é maior, tá? Imagina aí trigêmeos. Então, sempre abrindo mais. Durante a gestação, você pode fazer agachamento, pode fazer, quem gosta de musculação, leg press, os exercícios de abdução, adução são essenciais. Fortalecer o nosso quadril, fortalecer todas as articulações para suportar essa sobrecarga. Exercícios que fortaleçam também a sua lombar. Por exemplo, um exemplo de um exercício que fortalece a lombar, mas que outros músculos também, é o stiff, aquele exercício que você fica reto, dobra o corpo, fica reto, dobra o corpo. Então esse movimento, ele faz com que você também fortaleça a sua coluna, fortaleça a sua lombar. Existem outros exercícios também, tá? Que no comecinho do trimestre dá pra fazer, mas que depois a gente tem que fazer algumas adaptações, como o Superman. Então existem vários exercícios que dá pra fazer durante a gestação para preparar o seu corpo. Exercícios pro braço, porque vai ter várias horas segurando o seu bebê durante a amamentação, nessas noites que vão acontecer. E para quem tá no pós-parto, existem alguns cuidados também, tá? O pós-parto, então a gente precisa, além de recuperar essa linha alba que foi ali, né, aberta, essa linha alba ela precisa retornar. Então após o parto precisamos fazer com que os seus músculos retornem para o lugar. Naturalmente seu quadril também retorna para o lugar e assim por diante. Mas o músculo nem sempre consegue retornar sozinho. Então, essa separação entre um músculo e outro
com os exercícios RAP, que é respiração com ativação profunda. Eu te ensino a ativar profundamente os músculos. Um dos principais é o transverso abdominal, que ele é uma cinta natural do nosso corpo. Então, você faz essa ativação do transverso abdominal com RAP, faz uma segurança desse núcleo. No começo você sente que pós-parto você não tem muito domínio da sua barriga. Você tenta puxar ela, assim, ainda mais se você já tinha o hábito de ter a postura e tudo mais. Parece que o tempo inteiro ela tá indo pra frente, que você não tem controle sobre o seu abdômen. Essa sensação é muito comum, tá? Tem algumas gestantes que relatam que pós-gestação, a primeira gestação, elas não sentiam tanta dificuldade com o abdômen de segurar, mas que no segundo mais, no terceiro mais. Então, é claro que eu vou dar um exemplo para vocês de uma bexiga. Se eu pegar uma bexiguinha e for encher essa bexiga, a primeira vez que eu encher essa bexiga, ela vai encher um pouco. E se eu murchar ela, ela vai ficar um pouquinho frouxinha, certo? Então, se eu pegar essa bexiga e encher de novo, ela vai esticar mais um pouco. E na hora que voltar, ela vai estar um pouco mais molinha. E na terceira vez, e assim por diante. Tem algumas pessoas que têm uma genética mais abençoada nesse sentido, que o retorno da gestação é muito mais brando. Mas quanto mais gestações você tem durante a sua vida, o seu corpo vai exigindo cada vez mais, cada vez mais. E se você não fizer nenhuma atividade física, nenhuma preparação física, você acaba, a cada gestação, começando a ter alguns detalhezinhos que você não tinha. Após gestação, eu fiquei com incontinência urinária, meu intestino não funciona mais bem, eu sinto dor nas costas e outras coisas. Muitas delas são consequências da diástase que ficou, dessa separação da sua barriga que separou, e aí ficou aquele músculo aberto ali e descompensou vários outros lugares. Então, o nosso corpo, ele é um núcleo que ele tem que ser bem trabalhado, bem fortificado, independente de quantas gestações você teve. É claro que quanto mais gestações, se você não se cuidar, você vai ter umas consequências um pouco maiores. Eu tive casos de aluna que chegaram a me procurar porque quando foram pegar o bebê no chão, isso, por exemplo, depois de 1 ano de gestação, tá? Não sei ao certo, porque nesse momento eu não me recordo exatamente quantos meses tinha o bebê dela, mas eu acho que tinha 1 ano e pouquinho, 1 ano mais ou menos. Foi pegar ele no chão e urinou pelo simples esforço de pegar o bebê. Então ela falou, não, Nubia, não pode acontecer isso comigo, eu não quero isso pra mim, eu quero ter vida. Então no primeiro mês, fazendo exercícios no hipopressivo, ela já teve muita diferença. Ela já parou de sentir esses sintomas. Ela acordava à noite, durante a noite para fazer o xixi, porque tem diferença, gente, você acordar. E o bebê acordou e aí eu tive vontade de ir ao banheiro. Beleza, tranquilo, seu corpo acordou, ele sentiu que tinha ali a bexiga cheia e você tinha que esvaziar. Agora você está dormindo e acordada pela vontade de fazer xixi, é muito diferente. Então a sua pelve, ela sofre no processo ali o peso do bebê. Não tem nada a ver sobre o bebê encaixar ou não encaixar. Existe a sobrecarga do bebê e tá ali em cima da sua pelve. Sua pelve lá dentro do seu quadril fica tudo entrelaçado os músculos. Então ele vai abrir, ele vai ceder. É peso. E depois da gestação pode ser que ele fique muito fraco. Então se ele ficou muito fraco, esse músculo ele ficou sem tônus muscular, ele vai começar a não suportar o peso da bexiga. Então, se o músculo tá aqui, tá sem tônus, tá com muita fraqueza de tônus, e aí vem a bexiga e pesa em cima, principalmente à noite na hora que você tá com o corpo relaxado, ele dá vontade de fazer xixi, ou outros casos que já chegaram pra mim, como o por esforço. No dia pós-gestação eu fui correr e fiz xixi. Ou eu fui pular
fui fazer uma atividade que tinha como pular corda, fazer alguma atividade nesse sentido e escapou o xixi. Então a sua pelve ficou com baixo tônus. Existem também os casos de força, tá? Força e tônus são diferentes. O nosso corpo reage parecido, mas são diferentes. O hipopressivo, ele faz com que você diminua a pressão abdominal. Então, durante a gestação, você sofre muita pressão abdominal, porque o bebê está crescendo e ele vai empurrando tudo e a pressão aumenta, né? Pós-gestação, você tá com os músculos muito sem tônus, relaxados, esticados, sobrecarregados durante 9 meses. Então, você precisa fazer com que o seu corpo retorne. Para você fazer o hipopressivo, ele vai fazer com que você ganhe novamente tônus abdominal, que o seu músculo retorne para o lugarzinho dele, tá? Então, esse hipopressivo vai ajudar você a diminuir a diástase e o RAP também. O RAP vai te ajudar principalmente a sentir que você tem controle sobre o seu abdômen pós-gestação. Mas, Núbia, quanto tempo pós-gestação eu posso começar a fazer exercício? Oi, Meire, tudo bem? O exercício pós-gestação é o seguinte, normalmente são 40 dias pós-gestação. Mas, vamos dizer aí, você fez a cesárea, e aí tem alguns pontos abertos, como eu fui questionada essa semana também. Com o ponto aberto você não pode fazer hipopressiva ainda, tá? Tem que estar com os pontos totalmente fechados, cicatrizados ali a questão para poder fazer a liberação de exercícios. Então, o médico me liberou para fazer caminhada, exercícios leves e tudo mais, mas eu ainda tô com o ponto aberto. Não faz hipopressiva enquanto os pontos não fecharem. Fechou os pontos, aí você vai fazer o hipopressivo, o RAP e tudo mais, para poder devolver esse controle abdominal e, consequentemente, você diminuir mais a sua barriga. Tem mais resultado se você fizer logo após o período que exige liberação do médico, fazer o método? Tem muito mais resultado, você acelera a sua recuperação do pós-parto. Mas no B eu tenho filho já tem 2 anos. Tem resultado? Tem resultado. Eu tenho filho já tem 10 anos. Tem resultado? Tem resultado. Não importa quanto tempo pós-parto para ter resultado, mas entenda, se você faz logo após a gestação, logo após o período, né, que você tem que fazer a pausa, a recuperação do seu corpo, é claro que o resultado é maior, porque você tem muito mais volume abdominal para regredir. Você precisa urgentemente de ganhar tônus nesse músculo, tônus nessa pelve. Então, a partir do momento que você está ali com aquele músculo sem nenhum controle, quando você começa a tomar controle com 1 semana, você já sente muita diferença. Eu comecei um novo atendimento esse mês passado, né, que a gente já virou mês, hoje é dia 1º, então esse mês passado eu comecei um novo atendimento e já na segunda sessão a gente falou, nossa, Núbia, eu não estava conseguindo segurar o abdômen. Olha, você não estava conseguindo segurar o abdômen porque você estava sem controle dele. Mas antes da gestação eu conseguia segurar quase o dia inteiro o abdômen com postura, alinhado. E depois da gestação parecia que a minha barriga estava maior do que durante a gestação. Então, cada corpo reage de uma maneira, mas o fato de você não ter domínio sobre o seu corpo, e principalmente para quem trabalha sentada, parece que após o parto ainda tem bebê ali. Você já ouviu aquela frase, se é que você já ouviu, ou alguma amiga, depois do parto, fala assim, você tá grávida? Ou pior, quando alguém próximo a você comenta assim, nossa, sua barriga tá maior do que quando você estava grávida. Ai, que comentário. Meu Deus do céu. Gente, a pessoa fica como? Fica totalmente abalada, né? Porque ela já tá com a questão estética ali modificada pelo tempo da gestação, não tá se sentindo bem porque aquela não é a barriga dela vai mudar e as pessoas criticam, fazem com que você se sinta insegura consigo mesmo. É normal você ter o processo
né? Gente, gerou uma vida. Então, todo aquele processo, a sua pele esticou, o seu músculo abriu, todo o processo dos seus órgãos ter saído do lugar, se modificado. É um processo que o seu corpo sofreu. Então, é um processo também para ele voltar. Ele tem o tempo dele. Mas se você for esperar só o tempo do seu corpo, pode ser que ele não volte. Pode ser que você fique com alguns detalhezinhos, como incontinência urinária e tudo mais. Então, seu corpo precisa desse tempo, precisa desse processo de volta. E se você puder acelerar o processo de volta, por que não? Você vai otimizar o seu tempo com o seu bebê. Imagina lá, você tá com dor nas suas costas, porque você tá com um músculo muito fraco. E você não tá conseguindo amamentar, segurar o seu bebê por muito tempo, ou pegar ele no colo. Eu tenho um caso de uma aluna que ela ficou a gestação dela todinha de cadeira de rodas, acamada por causa do problema da coluna. Ela inicialmente me procurou, detalhe, tá? O bebê dela tem 7 anos, a mais nova. Ela me procurou principalmente por causa da barriga dela que ficou e ela não conseguia diminuir. Então ela fez os exercícios por causa do abdômen, mas consequentemente ela teve melhora nas dores dela de coluna, ela teve melhora no intestino dela que não funcionava. Então o método hipopressivo e RAP unidos, eles trazem muito mais benefícios do que a estética abdominal. Você precisa ganhar tônus no abdômen, ganhar tônus na sua pelve, proteger o seu corpo para que você consiga ter o melhor resultado possível. Então, tem que fazer os exercícios orientados, fazer os exercícios corretos. Só abdominal convencional, você não vai fazer um retorno da sua gestação adequado, tá? Você vai estar trabalhando apenas a força do músculo abdômen e não o tônus. No método do RAP, respiração com ativação profunda, você vai fazendo uma progressão para aumentar a ativação do seu núcleo, ativar o seu abdômen, até o momento que você tenha segurança para fazer outros exercícios sem soltar o abdômen. Para quem não conhece o método, eu ensino você a fazer o quê? Você faz uma ativação do seu núcleo, da sua barriga, você ativa ele, fica com ele ativo. É diferente de contração, tá, gente? Contração é fazer esse movimento de dobrar o tronco, dobrando aqui o músculo, você contrai. A ativação, você mantém a coluna e ativa o seu abdômen. Sabe aquela clássica frase de mãe que falava assim, murcha a barriga, peito para fora, postura? Seria tipo murchar a barriga, mas você não murcha só a barriga, você ativa todo o seu núcleo, você sente a barriga, você sente a cintura, você sente as costas sendo ativadas durante o exercício. No método eu te ensino a fazer a ativação, mas a ativação de uma maneira que você ativa tanto na hora do exercício, na hora da força, na hora de pegar um balde em casa, na hora de pegar um galão d'água, quanto na ativação do dia a dia, porque existe sim o exercício de manutenção. O RAP, o exercício de manutenção, é o dia inteiro, mas para ter o resultado correto precisa ser feito na dosagem certa. Tanto o hipopressivo também, existe a manutenção do hipopressivo, 5 minutinhos diários para você ter a manutenção do seu tônus e melhorar naquela postura. Então é todo um processo. Um músculo que é muito afetado durante a gestação também, que eu sempre falo para vocês sobre ele, é o diafragma. O músculo diafragma, ele é um músculo, um dos principais para a respiração. Ele fica aqui embaixo da nossa caixa torácica. Então, ter um diafragma maleável antes da gestação, você fazendo hipopressivo e tudo mais antes da gestação, é bom. Porque durante a gestação o bebê vai encaixando, o seu diafragma, ele é muito pressionado, muito requisitado aqui em cima. Então você imagina ali, né, o diafragma em cima e a pelve embaixo. Ambos são muito requisitados. Todo o seu núcleo é requisitado sim, mas esses músculos aqui, eles sofrem um pouquinho nessa pressão, viu? Então, se você tem um diafragma maleável, durante a gestação é um pouquinho mais tranquilo.
você tem uma gestação com menos dor aqui embaixo da sua costela, da sua caixa torácica. E pós-gestação, você ter um diafragma maleável vai ajudar muito você a fazer a respiração. Para ter um diafragma maleável, olha o videozinho lá no feed que eu postei para vocês, o videozinho fazendo a massagem no diafragma para ter a liberação. Então aquela liberação do diafragma, aquela massagenzinha, ela vai determinar tanto o seu sucesso no vácuo, quanto a sua respiração no dia a dia, quanto também questão de dores na hora da respiração. Oi, Sabrina, bom dia! Tudo bem? Gente, a Sabrina entrou aqui agora. Então vamos fazer a nossa live conjunta, né? Tô chamando a Sabrina, gente. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Olá, meninas! Bom dia, Bom Sabrina. Demorou, mas dia! foi. Demorou, mas conseguiu chegar. Gente, tive um problema de conexão aqui, mil perdões, não consegui. Aí eu mandava mensagem para você, e aí você estava, né, na live, não conseguia também visualizar, e eu falei, agora o que que eu vou fazer? Mas agora deu certo aqui. Então, vamos lá, gente. Ó. Como eu tô ao vivo com a Sabrina e ela tá no meu Insta também, para quem não me conhece, eu sou a Nubia Dornelli, sou profissional de educação física, licenciada no hipopressivo e também especialista em diástase. E, Sabrina, por favor, se apresenta. Meu nome é Sabrina, eu sou fisioterapeuta, trabalho, né, na área da saúde da mulher. E também, né, trabalho nessa parte da preparação aí, tanto da gestante durante, né, a gestação, depois no trabalho de parto, depois no pós-parto, né? Então, assim, mas claro que não é o foco da Núbia, né? Que é esse foco mais do educador físico, né, Núbia? Então, Sim, é assim, diferente. é um pouquinho diferente, né? Então, assim, a gente tem um foco um pouco mais do assoalho pélvico, né? Então, né, um pouco junto com a diástase, né? Então, a gente trabalha assim em conjunto, né? Sim, Então, gente, é sempre importante vocês entenderem que uma coisa não exclui a outra. É claro que trabalhar em conjunto faz com que você tenha mais resultados. Atualmente, nós temos uma cliente em comum, né? verdade, Nós temos verdade. uma cliente em comum. Essa cliente, no momento, está suspensa de atividades, porque é igual eu comentei com vocês no começo da live. Vocês precisam da liberação médica para fazer as atividades físicas, exige um tempo e tudo mais. Essa pessoa já fazia atividade física, mas durante o início da gestação houve um outro probleminha, que não foi descolamento de placenta, tá, gente? E que o médico pediu um mês de repouso para poder verificar como que ia ficar certinho, tomando os medicamentos e dando tudo certo, retornar às atividades físicas. Então, ela tá louca para voltar à atividade física, ela ainda tá durante a gestação. A Sabrina tá acompanhando agora a gestação também desde o início, né? Tem acho que um mês, Bem, dois meses? 2 meses vai fazer nem, agora. não, ela tá bem, acho que ela tá não, nem isso, acho que ela tá de 7 semanas, 8 semanas, bem no comecinho mesmo, né? Bem comecinho. Então eu vou Então, trabalhar com ela na academia, na parte da musculação e funcional. E a Sabrina vai trabalhar com ela durante a gestação. Fala aí, Sabrina, pra gente ter uma noção. Porque assim a gente já tem um. Ó, vamos dar um exemplo aqui. É Maria. Não é o nome, tá, gente? Mas é Maria. Então a Maria vai fazer comigo musculação funcional, exercícios posturais para ganhar mais força no corpo inteiro, para passar pela gestação bem. E com a Sabrina, aí é mais a parte, né, da fisioterapia pélvica mesmo, que assim também é um conjunto de coisas, né? Então, assim, a gente não vai trabalhar. Acho que é até legal a gente comentar isso, porque fala assim, ah, o que é a fisioterapia pélvica? Talvez muitas pessoas não saibam, né? Então, não é. Bom, Núbia, deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é mostra. a minha pelve, deixa eu afastar um pouquinho aqui meu tripé. É, você vai ter que chegar um pouquinho mais para trás. Aí acho que dá. Então, aqui dá pra ver, né? Dá. Ó, então, esse aqui seria a nossa pelve, né? Então, o que que a pelve tem de tão importante aí no nosso corpo, né? Então,
a pelve, né? Ela é composta, né? Pelos ossos, né? Então, do quadril aqui, o sacro, enfim. E aí, ele vai, então, proteger, né? Alguns órgãos que a gente chama de órgãos pélvicos, né? No caso aqui, a gente tem a bexiga, né? O útero e a vagina e o final do intestino, o reto. E aí, esses órgãos, eles são sustentados como? Né? Com a musculatura do assoalho pélvico, né? Então, essa musculatura que fecha, né, a gente na parte inferior né, da nossa pelve, ela tem funções muito importantes, né? Que funções? Bom, ela vai sustentar esses órgãos, né? Ela vai também ajudar a segurar, fazer a continência. Como assim? Segurar o xixi, segurar o cocô, né? No caso da gestante em particular, vai ser super importante por causa do trabalho de parto, que vai ser, principalmente quem quiser um parto normal, né? Vai ser, né, pelo canal vaginal que o bebê vai passar. E também esse assoalho pélvico tem uma função muito importante de prazer sexual, né? Então, o nosso clitóris, ele também está inserido e preso por essa musculatura. E isso é muito importante, né? Então, assim, independente, eu acho que da via de parto, né? Isso que também acho que é uma coisa bacana da gente comentar, né, Sim, Núbia? eu comentei no começo da live, independente se você do tipo de parto que você escolhe, é importante você preparar o seu corpo. Sim, porque assim, as sobrecargas que esse corpo vai ter, né? Independente se for um parto via, né, vaginal ou se for uma cesariana, ele vai ser sobrecarregado. Claro, um parto normal vai alterar um pouco mais essa musculatura, principalmente de assoalho pélvico? Sim, vai. Porém, nosso corpo foi feito para isso e ele também tem a capacidade de se recuperar depois. Mas se a É gente igual a pensar em diástase, meninas, que eu comentei com vocês. Nosso corpo abriu ali a diástase e ele tem sim a capacidade de se recuperar sozinho. Porém, existem as mulheres que não conseguem sozinhas e precisam de profissionais como eu, como a Sabrina, para auxiliar na recuperação. E claro que se você faz, mesmo sabendo que o seu corpo retorna, você acelera a sua recuperação pós-parto. com certeza, com certeza. Né? Então, assim, eu acho que essas informações elas são muito importantes. Então, a gente poder prevenir disfunções, né? Eu acho que isso é uma informação fantástica, né? Não só tratar, eu acho que a gente ainda, infelizmente, nós brasileiros temos essa cultura, né? De só buscar a saúde se ela não tá legal, né? Então, Tá, um não tá legal. médico, um Já aquela frase profissional. clássica, eu não vou procurar problema. Se eu for procurar, Né? quem procura acha. Acha. Gente, você tá fazendo o quê? Eu Você tá acho, esperando o seu corpo gritar socorro para você socorrê-lo. Aí o eu acho barato que sai toda a caro, né? O que nossa poderia ser visão. mais em conta acaba tendo que ser uma intervenção muito maior. É. Então, assim, nós temos muitas coisas e relativamente simples, né? Que a gente pode fazer com o nosso corpo, né? Como, por exemplo, a preparação física, né? E, assim, uma coisa que eu acho muito, muito, muito importante, né? Independente, né? Realmente da via de parto, eu acho que a mulher precisa se manter ativa durante a gestação, porque os benefícios, né, para ela depois no pós-parto, isso vai ser assim muito bacana, né? Então, aquela que quer um parto normal, então, Núbia, né? Essa nossa É ela que paciente, nossa precisa. cliente aí em comum, né? Eu falei para ela, né? Ela falou assim: "Ai, mas você acha que eu devo fazer atividade?" Claro, com certeza, né? A fisioterapia só uma vez na semana, duas vezes é muito pouco, né? Então, assim, a atividade física, ela vai ser muito importante, porque, né, todo o teu corpo vai estar se alterando ali durante a Sim. gestação, Como eu né? disse no começo da live, é como se você estivesse preparando o seu corpo para ser um maratonista que fosse correr uma grande corrida.
E você tem que fazer uma preparação do seu corpo para suportar a sobrecarga. Para amamentar, vai ter dor nas costas, o braço vai cansar de segurar o bebê. E vai ter todo um processo que, independente do tipo de parto que você escolha, você vai sofrer esse processo. Primeira gestação é uma coisa, segunda é outra. Cada vez que você tiver uma gestação, seu corpo vai se comportar de uma maneira. Você vai ter gestações, não vai ser igual. Seus filhos são iguais um ao outro, Sabrina, não são. Imagina, não, são Cada, muito cada, diferentes. cada parto é uma experiência, mas o quanto mais você puder se preparar para poder estar presente 100% na sua gestação e pós-gestação, gente, é qualidade de vida. Você não quer estar saudável, estar bem, para você poder dar o maior suporte para o seu bebê? Com Eu certeza, não não. sou mãe, mas com certeza quando eu for, eu vou querer ter a melhor qualidade possível alimentar, exercícios, psicológica e tudo mais. Tudo afeta, né? Muitas das vezes nós somos profissionais que trabalham com o corpo e com o psicológico da pessoa, auxiliando nos dois, porque elas contam muitas coisas para nós, as clientes se sentem confortáveis em contar muitas coisas para nós. E claro que sempre que a gente já verifica que está precisando de acompanhamento, eu já peço, olha, faz também o acompanhamento com psicólogo, com terapeuta, para você ter mais controle ainda sobre tudo, no sentido que você se sinta preparada e confortável. O nosso caso da Maria em comum, eu vou estar trabalhando com ela, a Sabrina também vai estar trabalhando, então junto a gente vai somar forças. Que essa Maria, ela teve uma primeira gestação totalmente diferente. Não é a primeira gestação dela, é a segunda. Ela quer ter uma gestação muito mais saudável, muito mais tranquila, ela está se preparando para isso. Na primeira gestação não houve essa preparação. Já na segunda, ela tomando consciência de tudo que ela precisa, ela não só sabe que precisa, como ela quer mudanças. Então ela vai ter uma preparação muito maior durante a gestação dela, até porque ela já fazia exercícios, e o pós-parto também. A Sabrina, como ela disse, ela vai acompanhar da gestação todinha, na hora do parto, principalmente se for parto vaginal, né, Sabrina? Na Com hora do certeza. parto e pós-parto. Eu não tenho essa possibilidade de acompanhar nesse nível que a Sabrina acompanha, porque não é a minha especialidade. A especialidade da Sabrina é essa, né? Ela é fisioterapeuta pélvica, mais voltada principalmente para essa parte também de humanização durante o parto, né? É, Trabalhar o corpo, preparar o corpo ali durante, ela tá presente também, se a pessoa escolhe o parto vaginal, é bem legal, ela tem uns casos, depois vocês, os meus seguidores que ainda estão gestantes, quiserem conhecer o trabalho da Sabrina depois, eu vou deixar marcado ela na live, tá? Núbia, Para vamos vocês fazer o visitarem. seguinte, ó. Como eu tive esse problema de conexão e eu não conseguia falar com você e não conseguia entrar, vamos tentar marcar de novo. A É, gente faz uma outra, uma tranquilo, mas outra, né? Pra gente. ainda temos alguns minutos ainda para dar Não, não, uma não, sim. colaborada no Mas sentido, assim, fica né? Dá pra tranquila. gente marcar de novo, falar um pouco mais, né, sobre isso, que realmente foi Imprevistos um acontecem, imprevisto aí que tranquilo. aconteceu. Mas enfim, e eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que a coisa mais importante são as mulheres se informarem, sabe, Núbia? É, quem às vezes tem dúvida, né? Ai, será que vale a Uhum, pena? Será que seria bom? Será que, né? Então, a escolha é sempre da mulher, né? Eu acho que o sim. papel nosso, né, principalmente o meu aí, claro que eu vou tentar passar o máximo de informações para ela, né? Porque eu também tenho, a gente não consegue ser assim, né, 100% neutra, né? A gente tem as convicções e a gente acaba tentando passar, mas de uma forma muito sutil, É né? que a As escolha informações que eu final, falo. o cliente não se sinta encurralado, que a escolha final tem que ser Sim, sempre do sim, paciente, do cliente que escolhe a maneira como que vai ser a gestação dela. Só que, igual eu comentei, Sabrina, né? A gente precisa sempre dessa liberação médica, precisa sempre
dessa consciência de que, ai, tô liberado, ou se eu tive alguma complicação, você dá o tempo. A Maria não queria parar. A Maria foi obrigada a parar, porque ela precisou. Se ela não tivesse isso, ela tinha continuado. E ela não tinha parado um mês. Mas foi só um mês para depois continuar. E se ela tivesse negligenciado as informações médicas, porque a gente não tem contato com o médico diretamente, infelizmente, né, Sabrina? Mentisse pra gente, fazesse, não, eu tô bem, tô liberada para fazer exercício e mentisse. Omitisse essa informação preciosíssima que ela tinha que dar uma pausa. E aí ocorresse um aborto, alguma outra coisa pior, né? Ou tivesse um descolamento de placenta, tivesse que fazer repouso absoluto, todo um processo. Eu tenho uma cliente que ela era minha cliente já, treinando antes, engravidou, teve descolamento de placenta porque ela não sabia que estava grávida e foi fazer uma mudança de casa. Pegou muito peso, fez muito esforço e aí teve um descolamento de placenta. Então, hoje ela é obrigada a parar. Ela não queria parar? Não, mas ela é obrigada, ela teve que parar até de trabalhar. Todo um sofrimento que poderia talvez ter sido evitado, porque ela não sabia que estava gestante. E as que já sabem que estão e vão lá e fazem peripécias, É, né? no caso Abusam. no caso, assim, da atividade física, né, eles realmente recomendam você esperar as primeiras 12 semanas, porque é o período em que a mulher pode ter um Maior chances de maior complicações, de chance de um abortos, aborto né? espontâneo, né? Só que, Sabrina, independente disso, tem pessoas que são mais que 12 semanas, né? E tem pessoas que são menos. Não, não é uma coisa fixa. Não. O que é recomendado realmente é essa questão do médico, né? Falar, não, tá tudo Sim. bem, né? Fez ultrassom, tá tudo, né? Tá tudo bacana, pode, né, retornar às suas atividades, né? Então, assim, no caso da fisioterapia pélvica, Núbia, claro que a gente também leva, né, essas 12 semanas em consideração, mas Uhum. só que são atividades muito mais leves, né? Então, vou ser sincera para você, né? Não teria nada que eu é, fizesse com ela que pudesse promover um descolamento de placenta, né? Porque assim, o que que eu vou fazer, né? Eu não vou nem promover essa paciente, nem ela suar, É né? Então, baixo assim, impacto mesmo. pensando mesmo na questão, né? Por que que a gente está falando do suar? Ah, porque a questão da frequência cardíaca, né, bem intensa e tal, e na verdade não é isso que vai acontecer. Então, assim, a gente também respeita essas 12 semanas, Sim. mas quando a paciente me procura antes, né, eu sempre falo, olha, vamos marcar, a gente então marca a avaliação, a gente conversa, né? Eu sempre pergunto essa questão, ai, como é que tá essa relação com o médico? O que o médico, né? Como é que tá? Você já fez algum ultrassom? Já verificou? Né? Tá tudo ok? Então, assim, não tem uma, né? Assim, não teriam tantos Só que riscos, entende, o Núbia? que, o que tem diferenciação, Sabrina, é o seguinte, informação. Às vezes o médico não sabe a função de uma fisioterapeuta pélvica. Não teve contato com uma, não sabe como funciona o trabalho. Assim como tem médicos que não sabem como funciona o meu trabalho. Uma aluna minha, que antes da gestação ela já era minha aluna, ela questionou para o médico, que ela já está no pós-parto. Quando eu posso voltar a fazer hipopressivo? O médico falou assim, quê? Aham. Que isso? É Ah, tipo, mas é e ela não isso só perguntou para um porque. médico, ela perguntou para alguns. E todos assim, tipo, o que é isso? O que você vai fazer? Aí ela me questionou, eles nem sabem o que é. Eu sei, gente, é uma coisa muito nova. A fisioterapia pélvica não é muito nova, mas ainda assim é muito desconhecida. Não, mas Tem é que ser nova um trabalho também, em viu? equipe. É nova também, Núbia. Se a gente pensar, olha, a especialidade na área da saúde da mulher, ela aconteceu em 2009. Então, assim, no Brasil, né? Então, assim, fora do Uhum. Brasil, a saúde da mulher, ela vem aí se fortalecendo, né? Desde a década de 50, principalmente na Inglaterra, que começou.
exatamente por causa dos partos, né? É, mas no Brasil ela é muito recente, né? E aí, se a gente pensar, nós do interior, né? É, sempre acaba chegando mais tarde mesmo. Então, Sim, a fisioterapia pélvica, infelizmente, ela é uma área muito desconhecida, Núbia. Realmente, né, eu tento até fazer visita, né, para os médicos, para tentar falar um pouquinho sobre isso, mas, mas é uma coisa que muitos profissionais né, assim, também depende muito da formação, às vezes não vê a importância, né, ou fica ali desacreditado, ou, sim, né, será que realmente isso, não, o que será que é isso? Então, assim, a gente passa por esse processo, né? Então, assim, eu falo sim. que eu me sinto como formiguinha, né? Tô ainda naquele Gente, se alguém tiver papel alguma pergunta, pode ir mandando aqui enquanto a Sabrina vai falando, tá? aquele papel de formiguinha mesmo, porque realmente ainda é muito desconhecido, muito tabu, né, Núbia? Porque quando a gente vai trabalhar, principalmente envolvendo a área íntima, né? Então, assim, as pessoas ficam receosas muitas vezes, né? Muitas das disfunções, às vezes, a pessoa esconde ou acha que é normal, né? E aí isso Uma da é uma disfunção coisa que me que escondem muito é a noctúria, que é acordar à noite para fazer o xixi, que eu expliquei no começo da live, gente, a diferença é você acordar pela vontade de fazer xixi ou alguma coisa me acordou e deu vontade. E muitas escondem porque acha que isso é normal. Ai, mas minha mãe também tem, minha tia também tem. Gente, isso não é normal, não. Ou tem vergonha, igual você falou, né? Vergonha de contar que tem algum probleminha. Não, gente, você não que tem tem que um ter estrago urinário, vergonha. por exemplo, durante uma atividade física, né? Então elas colocam um Sim, absorvente, não falam nada, né? Então, assim, a gente sabe disso, que isso infelizmente acontece. Pessoas mais velhas, né, acham que isso é normal também, ou tá na gestação e acha que, ai, porque eu estou gestante, ai, né, é normal também durante a gestação. Então, assim, tem muitos mitos, né? Eu tento falar bastante disso no meu Instagram, é, que infelizmente, né, não é verdade. Então, sempre que você tiver algum tipo de escape de urina, né, então seja em gotinhas, né, seja em jato, seja numa quantidade, né, mais importante, nunca é normal. Então, perder urina nunca é normal, né? Outro mito bastante sim. importante da minha área, né? Então, é essa questão também de sentir dor durante a relação sexual, né, que é um outro tema bastante interessante. Muitas mulheres escondem isso, né? Às vezes se sentem culpadas, né? E aí também. Eu vou entrar agora no mérito aqui, gente, para falar uma coisa para vocês. Primeira vez que eu conheci a Sabrina, eu falei para ela que eu fiz o quê? Eu comecei. Gente, não conhecia hipopressivo, não conhecia nada disso, tá? Eu sem entender muito ainda sobre pelve e tudo mais. Vi uma publicação sobre fazer exercícios de pompoarismo e tal, para fazer uma gracinha no relacionamento, sabe? A pessoa foi lá fazer, né? A doida começou a fazer sem orientação. Gente, olha que sou profissional da saúde, viu, gente? Vamos fingir aqui que eu sou uma leiga, porque a gente também erra, a gente é humano, né? Nossa, nossa, Nubia, Então, legal, porque eu também penso que não. Imagina, claro que gente, eu sim. fui lá fazer. Eu falei, gente, é tudo isso, eu vou lá fazer. Não sabia que né, até esse momento, apesar da minha formação na educação física, ainda não era falado muito sobre a diferença entre tônus e força. Uhum. E o hipopressivo trabalha o tônus da pelve. O pompoarismo trabalha a força da pelve. Uma coisa trabalha um, outra coisa trabalha outro. Nubia, como que eu vou saber o que eu preciso trabalhar? Aí entra a fisioterapia pélvica. Ela tem que fazer um exame, você saber. É o exame de toque, se eu não me engano, né, Sabrina? Sim, sim. Tocar mesmo, uma coisa bem invasiva.
Para Mas poder muito saber se você tem simples, precisando né? de força ou tônus. Gente, eu sou muito vergonhosa, então assim, imagina, né? 3 anos convencendo a depiladora para fazer depilação a laser, mas tudo bem. Então, vocês imaginam que eu comecei a fazer pontuarismo por conta, exercício por conta, sem orientação profissional, e o meu corpo começou a simular como se fosse um vaginismo. Vaginismo, eu vou deixar ela explicar o que é, que ela vai conseguir explicar melhor do que eu. O que é um vaginismo, Sabrina? Então, ela é uma contração mesmo involuntária, né? Apesar de ser uma musculatura esquelética, né? Mas a gente começa a aumentar tanto o tônus, né, dessa musculatura que A ela começa força a dele, ter, né? né, como se fosse em reflexo, e ela começa a ficar mais contraída e ela não consegue relaxar. Não E consegue aí relaxar. isso, Aí entramos no ponto que eu precisava que a Sabrina falasse aí, ó. Então ela ficou forte ao ponto de não conseguir relaxar. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que vocês vão conseguir visualizar. Imagina que um homem foi lá e fez muita musculação, demais na parte superior e anda assim quadradão, não consegue relaxar o músculo? Tipo isso. Então, o músculo ficou muito forte, muito contraído, e aí eu comecei a ter dor na relação sexual, porque eu não estava conseguindo relaxar a minha pelve. Ela estava ficando muito ativa. Então, eu descobri que eu estava com pouco tônus e muita força. Mas até então eu não sabia disso. Eu falei assim, gente, eu tô fazendo alguma coisa que tá me machucando. Porque o que tá acontecendo comigo? Comecei a achar que o problema era eu, sabe? Aí eu parei de fazer os exercícios de pompoarismo por conta e, e aí foi passando aos pouquinhos. Quando eu conheci o hipopressivo e comecei a praticar e fiz o curso, eu fui entender o que tinha acontecido. Porque até então eu não tinha essa informação de tônus, força, uma coisa ser diferente da outra, mas que os dois precisam estar em sintonia. Porque se eu deixar um músculo com muita força e pouco tônus da BO, assim como com muito tônus e sem força também da BO. Então você precisa ter um equilíbrio pélvico, precisa ter os músculos equilibrados em tônus e força para eles exercerem as funções básicas as deles. funções, exato. Então Esse é imagina, gente, um aconteceu isso caminho. comigo, que conheço o meu corpo. Imagina com quem não conhece. Essa é uma crítica, por exemplo, de a gente tem essa facilidade da internet que a gente consegue muita informação, né? Sim. Mas essa questão, assim, não é falar mal, entenda bem, Núbia, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E Gente, a existem nossa algumas live vai coisas cair. Se cair, vocês ficam que a gente volta, tá? do que a gente, assim, da gente comprar é, essas coisas, né? Pompoarismo e tal, sem saber exatamente o Então, que mas que por isso vai exemplo, você ainda fazer. comprar, você ainda tá indo com um profissional, ainda comprando o produto de um profissional. Gente, eu não comprei, eu fiz assim, a rodo, tá? Ah, Eu fiz entendi. bem É porque errado assim, Núbia, mesmo. eu tem um curso, né, bem conhecido na internet de pompoarismo e tal. E aí a minha crítica vai nesse sentido, né? Você não avalia a pessoa. E aí você passa uma quantidade de exercícios bem importante, né? Para que ela faça. Uhum. E aí isso pode ter uma sobrecarga nessa musculatura e ela começar a ter alguns sintomas que às vezes ela não tinha. Então, assim, quando a gente fala em contrair, em aumentar a força de assoalho pélvico, isso é muito importante, isso traz muitos benefícios, melhora a função sexual, melhora o prazer, você vai prevenir as disfunções aí, incontinência urinária, bexiga caída, né, que são os prolapsos, enfim, né, isso vai ser muito bom, isso é muito importante, né? Porém, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque não é tudo, né, assim, nessa parte principalmente, não é tudo igual para todo mundo, né? Então, e também fortalecer não significa você ficar contraindo o assoalho pélvico o dia inteiro, tá, gente? Não é isso, né? Então, Isso. assim, a gente passa os exercícios, é importante, indispensável as pessoas fazerem os exercícios em casa, né, Núbia? Isso é uma coisa que eu
assim, brigo às vezes com os meus E com pacientes, orientação, gente. né? Orientação profissional. Não é sair fazendo a torta e direito e dando errado, igual as pessoas andam fazendo aí. Ah, mas isso é uma coisa que a gente às vezes experimenta mesmo, né? E Sim, mas tem que ter acontece cuidado nesse com fazer coisas com a sem, dúvida. sem ser orientado por um profissional. Isso é bastante importante. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso sim. E o paciente tem que, né, ter consciência dessas coisas também, né? Por isso que existem profissionais, que às vezes aquela coisa do barato sai caro, né, Núbia? Então, Sim, e tomar cuidado com isso também. eu tenho uma outra aluna que ela fazia o pompoarismo, mas não porque um fisioterapeuta indicou. Não, peraí. Era ela assim, o fisioterapeuta tinha indicado, ela fazia pompoarismo. Aí ela terminou o treino com pompoarismo. Infelizmente, não houve uma continuação de exercícios assim. Não foi orientado. Olha, agora que você não faz mais comigo, você vai fazer assim, você vai fazer assado. O que acontecia? A pessoa fazia o dia inteiro. É, O dia inteiro lá fazendo pompoarismo, pompoarismo, pompoarismo. Quando chegou pra mim, ela estava com uma disfunção de muita força e baixo tônus na pelve. E aí estava tendo escape urinário, mas não porque faltava força, porque faltava tônus. Falei assim, ó, para, suspende. Não é exatamente a minha área do pompoarismo, mas eu já tinha entendido que ia. Porque eu falei para ela, eu expliquei meu caso. Falei, ó, aconteceu assim comigo. Então, ó, calma aí, senão você vai ter mais problemas do que apenas o escape urinário. E aí, o que que acontece? Ela deu uma suspendida um pouco. E aí, quando retornou um dia sim, um dia não, um pouquinho só para manutenção. Falei para ela, procura o fisioterapeuta para poder saber certinho quanto é a dosagem do pompoarismo que você vai fazer, porque o que você tá fazendo errado. Isso eu te garanto, você tá fazendo errado, você tá fazendo demais. E aí eu introduzi o hipopressivo. E aí as duas técnicas juntas, mas na quantidade correta, fez com que ela regulasse esse escape. Não tinha mais escape, estava tudo certo. Hoje ela já está bem mais tranquila com essa questão, né? Ela não chegou a ter dor na relação sexual, mas o próximo passo com certeza seria esse, e uhum, dentre tantos outros probleminhas. Tudo que é demais para nós é ruim. Nós é, precisamos ter a dosagem para tudo, gente, pra tudo. tá? Eu falo que até para Tudo, rezar a gente precisa ter dosagem, né? Então, né? assim, Imagina você rezar o tudo dia tem inteiro, que se ter for aquela que reza equilíbrio, né? ajoelhada ainda. É. Não, eu falo isso brincando para as minhas pacientes, mas eu acho que isso é verdade. Eu acho que o equilíbrio de tudo, né? O excesso em tudo ele acaba não sendo bacana. Então, o equilíbrio aí traz sempre mais conforto, mais resultados, né? Então, assim, a gente tem que Sim, às vezes ter paciência com o nosso corpo, que também tem coisa que não é mágico, né? Eu costumo falar isso também para as minhas pacientes. Olha, né, tenha um pouquinho de paciência, respeite o limite do teu corpo, escute o que o teu corpo está falando, né? Porque às vezes é isso. Né? Eu também já tive pacientes que me procuraram falando que, olha, eu quero fortalecer meu assoalho pélvico porque eu não tenho a sensação muito bem durante a relação sexual e tal. E quando eu avaliei essa mulher, ela tinha uma hipertonia muito grande, né? Então, assim, o tônus, né? Então, você vai fazer o toque na mulher e aí a vagina dela, né? Você não consegue fazer o toque, né? Ali tem aquela resistência, né? Então, assim, eu falei para ela, tá, eu entendi, mas eu entendo o porquê que você, né, tá com essa dificuldade, né? E aí você vai precisar acreditar em mim. Eu não vou fortalecer teu assoalho nesse momento, né? Nós vamos primeiro equilibrar o tônus da tua musculatura, vamos aprender a relaxar, vamos aprender a ter consciência dessa musculatura, né? Então, com a contração e o relaxamento. Depois que a gente equilibrar isso, a gente pode fazer um treino de força adequado para o teu corpo, né? Então, isso sim. acontece também, tá? Então, não é tão raro assim não, tá, Núbia? Isso acontece bastante até. Ah, não, sim, ó. Por exemplo, gente, sobre diástase. Quando você procura na internet,
Gente, cuidado com o que vocês preocupam. O Google é um aterrorizador. É tipo assim, o laudo médico do Google é maravilhoso, né? Você tá com dor de cabeça, você tem câncer, você vai morrer em 5 dias. É tipo assim, vocês têm que ter cuidado também com as coisas que pesquisam e não se apavorar quando vê um laudo Google, né? Ele tá ali, a internet tá para ajudar, assim como tá para piorar também a pessoa. Tem que saber filtrar, de preferência, sempre sigam profissionais das áreas que vocês têm dúvida, que sempre vão estar falando sobre. Eu sempre falo sobre hipopressivo, sobre a questão da mulher diminuir barriga, pós-parto, dores e tudo mais. A Sabrina também entra nesses temas. Então, gente, vocês precisam ter informação de qualidade. Se você tiver informação errada, vocês vão acabar fazendo muita besteira. Então, procura sempre informação de qualidade, informação com um profissional. Se você puder, igual nós estamos em Cacoal, tanto eu quanto a Sabrina. É presencial. Mas no meu caso, eu atendo online. Sabrina, você não atende online? Depende do que dá para atender Então, online. dependendo do que ela atende online, dependendo do que ela fala, não, eu quero que você procure um profissional presencial. Eu atendo online e também tem coisas que eu não atendo online. Por exemplo, hipertenso. Hipertenso com hipopressivo, não dá para atender online, porque eu não vou estar do seu lado. Você vai fazer uma apneia, você vai ficar sem respirar, você vai fazer uma pressão interna. Então, não é indicado hipertenso fazer hipopressivo sem acompanhamento, sem estar presente, tá? Assim como gestantes. Nubia, eu estava fazendo hipopressivo antes de engravidar. Posso continuar na gestação? Se você já fazia comigo, pode. Só as posturas, você não pode fazer vácuo. E não pode fazer sem estar presencial, porque eu não vou estar monitorando o tempo inteiro. Não vou estar monitorando o seu comportamento, sua postura, né? Então, existem restrições. E essas restrições, elas são para o bem de vocês. Vocês ficam bravas, né? Eu vou ficar brava Mas porque a Nubia não me no meu atendeu caso, online. no meu caso, a mesma coisa. Por exemplo, se é uma paciente que eu já avaliei, que eu sei que ela tem a consciência perineal, né? Eu até consigo fazer algumas coisas com ela online, né? Agora, se é uma paciente, por exemplo, essa de vaginismo, que tem uma tensão ali do assoalho pélvico, não, gente, assim, infelizmente, não tem como eu trabalhar online. Não tem. Tem que ser o presencial, eu preciso estar ali com ela, né, com o toque, avaliando, né, monitorando. Uhum. E, e as gestantes eu trabalho bastante também, gosto bastante, né? Uma parte que eu sou particularmente assim, adoro, né, a parte da gestação. Então, Eu assim, gosto muito também, mas a minha principal é o pós-parto, né? Aquela é, frustração. Eu quero perder essa barriga pós-parto, eu quero melhorar isso aqui e ficou essa sequela aqui. É sempre, né, mais nesse sentido. Mas toda vez que eu treino gestante também é muito gostosinho. A Maria mesmo, nosso caso da Maria, quando a Maria disse, tô gestante, eu falei, que maravilha! Vou treinar outra gestante. Ela olhou pra mim assim, tipo assim, que felicidade é essa, minha filha? é Foi muito bom. maravilhoso a cara dela pra mim. Eu super feliz, a pessoa, tipo assim, oi? É. É, Mas é é muito bom. prazeroso, né? Você participar de tudo isso. Ainda mais a Sabrina que tem a oportunidade de, quando é parto vaginal, tá presente no parto, gente. Tá todo aquele processo que eu nunca tive a É. experiência. Espero É ter um muito. dia, não sei se vai ser vaginal ou cesárea, viu, gente? Sei lá, ainda tô A deixando as gente minhas pode ideias conversar mais aí. sobre isso depois, Núbia. Assim, Depois, futuramente, daqui a um ano. Daqui a um ano eu quero ter filho. Então, gente, eu vou passa ser o meu assim, ó, caso, hein? colega, ó, passa assim, Até ó. hoje eu só atendi mães. Nunca fui mãe. Então, tudo É. que eu falo para vocês são de relatos das minhas alunas. Eu ainda não tenho a minha experiência. Então, tudo que eu falo, comentários, quando eu falo um aluno, é porque eu já tive várias alunas. Gente, eu trabalho numa academia feminina. Então, vocês imaginam que mulher é o que não falta na minha vida, né? E mães, então, a rodo.
E a reclamação da maioria é sempre a minha barriga eu não consigo segurar, a minha barriga ficou assim, a pele da minha barriga ficou assado. Então, não importa quanto tempo de gestação você teve, pós-gestação, né? É claro que se ficou alguma coisa eu posso te ajudar, assim como a Sabrina também pode estar te ajudando. A Sabrina, ela foca no período todo, gente, antes do parto, durante o parto, pós-parto. Eu também foco no tempo inteiro, do corpo inteiro, mas eu trabalho. Sabrina, não sei se você trabalha mais com mulheres ou também atende homens. Eu atendo também homens. É, eu tinha muito mais paciente masculino até do que feminino no começo, mas agora que eu tô focando um pouco nessa questão da gestação, que é uma coisa que eu gosto demais mesmo, quase não tem aparecido mais pacientes masculinos, mas eu atendo também, né, de incontinência. É que assim, pacientes masculinos, Núbia, acabam sendo pacientes mais idosos que tiveram que fazer a prostatectomia, né? Então, retirada da próstata, e aí acaba tendo algum escape urinário, enfim. Não é uma coisa tão comum quanto acontece, infelizmente, nas mulheres, né? Sim. Mas hoje eu estou um pouco mais nesse público feminino mesmo. Hoje minha realidade tem sido mais as mulheres, né? Eu Então, já e sempre fui mulheres. mais para as mulheres. Eu já tive alguns clientes homens, mas sempre foi assim, 10% do meu atendimento, Aham, ou aham. Ah, zero, que até. Ah, bom, no que momento bom. é zero. Eu É. confesso que eu não sinto muita falta, porque, gente, se eu fosse assim, olhar, atender homem pra mim é tão mais fácil. Tão mais fácil em alguns pontos, assim, muito fácil. Então, eles têm um resultado muito mais rápido, é um negócio muito, o organismo reage muito fácil. Diferente, é. Só, e não tem TPM, não tem ciclo Não, não tem, é menstrual, verdade. mas eu E eles são gosto até de mais atender as mulheres. delicados às vezes, viu, Às vezes são Núbia, mais do que as delicados que as mulheres. mulheres, às vezes mais compreensíveis ainda. É verdade. Porém, gente, eu prefiro muito mais atender as mulheres. Os homens que eu atendo hoje, na verdade, são um, e é em dupla ainda, porque eu atendo a esposa junto, a gente já fechou o pacote ali em dupla. Mas eu sempre posto nos stories às vezes, as fotos deles treinando, né? Pra vocês verem. O vácuo dele tá enorme. No começo nem abria. Mas é aquela coisa, né? Às vezes a pessoa vai até desacreditada. Ah, eu vou fazer isso. Mas, gente, eu não postei. Vou fazer o seguinte, vou perguntar pra ele se eu posso postar. O antes e depois da postura dele, eu vou postar lá nos stories. Vou postar hoje pra vocês verem a postura, a melhora. Ah, no bebê não teve gestação. Não teve gestação, mas não quer dizer que não vai melhorar com outras É, coisas. com Não é certeza. só uma coisa que melhora. É igual, ai, no bebê eu não tenho problema, né, de hipertonia e tudo mais, igual a Sabrina falou. Mas, gente, não melhora só uma coisa. É pra várias outras coisas, é pra prevenção também. Não, vamos parar de Não, e querer ter tratar consciência do seu corpo, só a né, Núbia? Eu acho consequência. que até eu falei um pouco sobre isso ontem. Amanhã eu vou postar um Reels engraçadinho, né, sobre isso, porque ontem foi o dia do orgasmo, né? Então, aí eu falei um pouquinho sobre isso no meu Instagram e o quanto é importante a gente ter conhecimento do nosso corpo, né, do funcionamento do nosso corpo, ter essa conexão com o nosso corpo, né, entender um pouquinho como ele funciona. Porque, como eu disse para você, envolve, infelizmente, muitos tabus, muitas crenças, né? Às vezes vergonha, às vezes culpa. Então, a gente tem que trabalhar, né? E isso vai depender só da gente, né? Não vai ser uma outra pessoa. Tem coisas. Na fisioterapia pélvica, Núbia, é muito interessante, porque tem coisas que é só ela que vai ter que fazer com ela mesma. Entende? E não tem ninguém que vai poder fazer isso por ela. Então, principalmente as mulheres aí que têm dificuldade, né, que tem essa contração, que tem dor, se ela não fizer, né, entre aspas, essa reconexão, essas pazes aí com o corpo dela, né? E assim, aí você fala assim, o que você vai fazer na terapia com ela, né? Vou trabalhar a parte física. Muitas vezes achei até legal quando eu entrei, né, que eu entrei atrasada, mas quando eu entrei, você estava falando um pouquinho disso de outros profissionais, né? Então, assim,
é uma paciente que geralmente eu vou indicar para ela terapia também, né, com psicólogo. Gente, isso não tem problema nenhum, né? Assim, eu faço terapia, Eu sem faço vontade, terapia. né? Então, assim, eu não vejo isso, né, como ao contrário, eu acho que isso é porque você quer se tornar uma pessoa diferente, você quer melhorar em alguns aspectos que te incomodam, né? Então, assim, isso vai ser muito bacana. Então, a pessoa conhecer o seu corpo, se reconectar com o seu corpo, às vezes de uma forma que ela ainda não teve a vivência, a experiência de fazer, isso vai ser muito importante. Então, Conhecer a o gente próprio fala, corpo é ter a gente liberdade, né? falar de fisioterapia pélvica de uma forma preventiva, né? Eu acho que ela é muito interessante também porque ela vai possibilitar esse conhecimento, essa consciência do seu próprio corpo, né? Isso é uma coisa também muito positiva. Sim. Bom, eu acho que nós abordamos todos os pontos. Gente, alguém tem alguma pergunta? Se Bom, enquanto a tiverem Núbia alguma. vai verificando aí, eu queria pedir mil desculpas para vocês. Eu realmente tive um problema de conexão aqui. Não conseguia conectar e não conseguia falar com a Núbia, porque ela já estava na live e eu mandava Sim. mensagem, enfim, não conseguia fazer a conexão. Porém, a gente pode marcar um outro dia, se for interesse de vocês, se vocês, né, Né, eu acho que a gente quiserem pode nos marcar até visitarem, a outros gente temas. pode, Que o de hoje pode acho que a gente abordar outros conseguiu. temas. Como, gente, é que eu tô assim, né, desatualizada na questão. O Instagram não tá mais derrubando a live com 1 hora. Descobri isso Ah, mas é hoje. que, é, Mas eu mas é que achei que era mesmo, tava antes ainda era de com uma 1 hora, hora, né? certinho, Então a é gente, verdade. na verdade, já tem quase 1 hora e meia em live. Então a gente conseguiu abordar bastante tema. Eu ia encerrar a live bem na hora que a Sabrina entrou. Eu tinha comentado já vários pontos sobre alguns exercícios na gestação, adaptações de exercícios durante a gestação. Conversado um pouquinho sobre pós-parto. A Sabrina entrou e deu uma boa complementada, sobretudo nesse sentido de pelve e tudo mais, tá? Nós podemos estar futuramente marcando outras lives para Outros complementar temas, outros temas sim, também, fica à porque, vontade. gente, fisioterapia e educação física é aqui, ó, pertinho um da outra, tá? Tem pouquíssimas diferenças em alguns tratamentos, por exemplo, a Sabrina, ela é licenciada no LPF, né? Sim, não fiz ele LPF, completo, não, eu não sou licença assim, não fiz ele completo ainda mas não, Núbia. fez o Fiz, nível de fiz LPF, não fez? alguns, fiz 2 anos de LPF, revisão. ela é uma escola diferente da minha, que a minha é hipopressivo, mas elas são mesma técnica, assim, com pequenas adaptações dentro da postura, poucas coisas diferentes. Então, por exemplo, eu trabalho com uma coisa que ela também pode trabalhar. O pompoarismo já não é a minha área, já é a área da Sabrina. Os exercícios na academia, onde eu trabalho condicionamento físico, outros níveis, aí já é mais a minha área, não é a área da físico. Então é bem parecidinho mesmo, a gente consegue trabalhar junto e claro que junto unimos forças. Quando Com você certeza. trabalha o seu corpo com uma equipe multidisciplinar, médico, profissional de educação física e fisioterapeuta e alguém que cuida do seu psicológico, você consegue é, ter essa amplitude de trabalhar todos os pontos para você passar pelo processo da gestação da melhor maneira possível, tá? Então é Legal. claro que você se preparar nunca é demais, igual eu falei para vocês são quase que um atletas, onde precisam se preparar psicologicamente, fisicamente e tudo para poder passar pelo processo da melhor maneira possível. E cuidado com algumas culturas populares. Ah, isso é normal. Ah, e não sei o quê. Não fica só no ditado popular, na cultura popular. Procura informação, tá? Informação de qualidade. Então, sempre que precisar, qualquer dúvida, pode mandar aqui no meu Instagram. Eu sempre deixo a caixinha de perguntas abertas. Manda na caixinha de pergunta. A, a Sabrina também pode mandar direct, Sabrina? Claro, claro, Pode tem lá mandar direct aqui no o meu Instagram. Pode telefone, mandar pode mandar mensagens. mensagem. Pode mandar mensagens, tá? Pra mim, no privado. Às vezes vocês ficam com vergonha de perguntar comentando no vídeo. Não fica com medo de comentar no vídeo. Mas se tiver vergonha,
não tem problema. Pergunta lá na caixinha de perguntas, pergunta no direct, manda mensagem no privado, tá? Fiquem tranquilas que a gente está aqui para ajudar vocês. E convido vocês que estão aqui presentes para a semana que vem, na quinta-feira, continua ainda as quintas-feiras, a live Treino de Hipopressivo, tá? E eu vou, durante a semana, falar um pouquinho com vocês sobre algumas limitações de algumas pessoas que não podem fazer a minha live, tá bom? É isso, basicamente, Sabrina, muito obrigada. Tem mais algum Imagina, foi um ponto? prazer estar aqui e a gente marca novamente um novo dia, novos temas. Estou à disposição. Entrem lá no meu Instagram também, mandem perguntas, tá bom? Vai ser um prazer poder contribuir de alguma forma. A informação é tão gostoso, não? Passamos aqui mais uma hora tranquilo e flui que é uma maravilha. Então, um beijo, gente. Bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. E a gente se vê, tá? Muito Tá. obrigada, Sabrina, por participar. Bom fim de Tchau, semana tchau. para você Imagina, também. prazer. Tchau, gente. Tchau.